Notícias não contam de novos casos No dia de 8 de setembro, o fazendeiro em Camboja bebeu uma garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta um das galinho 5h30 da manhã, no e dia matou 25 todos de eles, fevereiro, tirando seus uma mulher filhos. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam criatura no norte armada do em país de cima de Gales uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa Na estátua expedição de Jesus ao surgiu aos encontraram grandes 42 pegadas com na área neve, local, uma e a altura de 5.000 Foundation metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui do outro lado, como de costume, o Gustavo. Primeiro episódio, depois de muito tempo sem eu e o Gustavo gravar um episódio junto. Pois Foram divagando de transcomunicações aí e foi. Pois Vários, né? Acho que desde dezembro. Tava até comentando com o Wellington desde dezembro que a gente não grava junto, né? Mas chegou a hora, né? Vamos gravar. Vamos terminar uma saga aí. Claro que nunca é o fim, né? Nunca é o fim. Mas a gente vai terminar um arco que a gente começou logo quando o podcast começou, né? Que foi do Espiritismo, né? É o que? O nosso quarto ou quinto episódio sobre Espiritismo. E dessa vez a gente vai estar fechando sobre o Livro dos Espíritos. A gente vai abordar a parte 3 e a parte 4 do livro, né, que são as últimas, e aí vamos dar nossas conclusões e vamos fechar o que seria a base, né, da religião. Claro que com o passar dos episódios a gente vai acabar voltando no tema do espiritismo, só que a gente vai poder tratar também de maneira mais avançada, porque aí a gente sempre pode falar, o ouvinte que não entendeu, vai lá e ouve os nossos episódios sobre espiritismo, né, sobre o livro dos espíritos. Então, quando a gente tem essa referência, a gente já consegue trabalhar com temas mais avançados, né? Então, dá um certo alívio a gente poder concluir, né? E se você tá aqui no podcast pela primeira vez, seria legal até você... Pega o episódio, se você quiser, sobre o tema do espiritismo em específico, vai lá no primeiro episódio, começa por lá, que você consegue pegar um pouco mais o contexto da coisa e não ficar perdido durante esse episódio, né? Talvez a gente acabe citando alguma coisa lá do começo e como você é novo na coisa, você acaba ficando perdido. Aproveitando o gancho aí de citar outros episódios. É até emocionante fazer isso. Mas é isso aí. Então, tendo finalizado nossas introduções, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Parte 3 do Livro dos Espíritos. Essa parte é bastante polêmica porque ela fala sobre uma coisa que cada um de nós, seres humanos, tem concepções diferentes. Fala sobre moralidade. Inclusive a parte se chama as leis morais, né? Ou seja, é como se fosse uma imposição, né? As coisas funcionam assim e ponto. Essa parte do Livro dos Espíritos, ela vai estar falando sobre um certo número de leis que teoricamente regem a natureza, o universo. Essas leis elas emanam de Deus, da divindade primordial, ou como quer que você queira chamar. E essas leis são perfeitas, são eternas e são imutáveis. Ou seja, não tem como você escapar dessas leis. Você pode tentar, mas você sempre vai estar sujeito a elas. Esteja você encarnado, esteja você desencarnado. Se você não quiser seguir essas leis, segundo o Livro dos Espíritos, você vai sempre ficar distante de um estado de felicidade, de um estado de plenitude, né, que seria o estado dos espíritos superiores. Enquanto você tentar desviar essas regras, você vai estar preso num estado material, num estado inferior, e vai estar sujeito a todos os sofrimentos, né, sofrimentos que você não poderia ter se estivesse seguindo essas leis. Claro que não é obrigação de ninguém ter o conhecimento todo sobre essas leis. Claro, você pode chegar e ler o Livro dos Espíritos, saber o que é cada uma lei, mas como você aplica isso, né? Então não é fácil, algumas delas são temas bem difíceis de assimilar e nós seres humanos, nas nossas imperfeições, jamais vamos conseguir seguir todas elas em sua plenitude, né? Então, simplesmente de ter o conhecimento do Livro dos Espíritos é um passo inicial, né? Mas aí depende de cada um estar seguindo essas leis e estar aplicando elas no seu dia a dia. Essa base que o Livro dos Espíritos deixa
E é interessante aqui a gente tomar o livro dos Espíritos como uma ciência, né? A doutrina espírita como um todo é uma doutrina com embasamento mais científico do que algumas outras, né? Essa base que ela deixa, você pode até estar analisando e comparando com as próprias leis humanas, né? As leis que a gente tem dentro da nossa Constituição, por exemplo, dentre outras coisas, como até mesmo respeitar o próximo e todos são iguais perante a lei, são coisas que São óbvios. derivam, tem a ver também, né? E conforme a sociedade se desenvolve, muitas das leis descritas aqui nessa nossa parte aqui, que é a quarta, acho, né? Do livro terceiro, não lembro mais. É a terceira. Conforme a sociedade se desenvolve, a tendência, de acordo com o que diz o livro, é que elas se alinhem com essas leis que os espíritos deixaram. Claro que tem muita, como o Gustavo disse, tem muita coisa que é um tanto quanto polêmica, mas acho que vai ficar tudo... Vamos tentar fazer da maneira mais respeitosa possível e deixando claro mais uma vez, como sempre, que a gente não vai querer ofender ninguém com o que a gente for tratar aqui. É uma exposição do livro e a nossa opinião sobre ela. Até você pode pensar, nossa, mas então se essas leis regem a natureza, então os únicos que vão conhecer essa lei são as pessoas que estudam o espiritismo, mas não é bem assim. Segundo os espíritos do livro, o Deus, né, o universo, assim, a divindade primordial, ela vai estar enviando periodicamente indivíduos superiores, né, que são espíritos que já atingiram um grau mais elevado de perfeição, e eles vão estar encarnando da Terra para lembrar os seres humanos sobre essas leis, ou seja, você não precisa ter necessariamente contato com o espiritismo para conhecer elas. E como o Hélio estava falando, algumas dessas leis são coisas que são direitos básicos, apesar das pessoas não seguirem e acharem que estão acima desse tipo de coisa, algumas coisas são para mim óbvias que estão escritas ali, né? Claro que cada um vai ter uma percepção diferente, né? Assim como tem algumas que para mim não são tão claras, né? Que eu não concordo tanto, né? Algumas são totalmente óbvias, né? Mas, de qualquer forma, os espíritos superiores, eles vêm de vez em quando para cá, para estar auxiliando a gente a compreender essas leis. E até citado o exemplo de Jesus, né? Que ele foi um desses espíritos. Só que quando ele veio para cá, Jesus falava muito por meio de parábolas, por meio de metáforas. E, de certa forma, era um pouco difícil compreender exatamente o que ele estava querendo dizer. Tem gente que não compreende até hoje, né? E os espíritos dizem que eles vieram, né, através do nascimento do espiritismo, né, tá passando essas leis de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva para a raça humana. Porque naquela época, quando Jesus veio, por exemplo, os seres humanos não estavam preparados para receber as verdades de forma tão direta. Então, chegou agora essa hora, né? Na era moderna, as pessoas estão mais preparadas para isso. Então essa é a missão do espiritismo também. E assim como Jesus falava sobre amor ao próximo, uma das frases que basicamente resume essas leis divinas seria a frase fazer o bem. E é muito complexo fazer o bem, porque toda essa questão de moralidade e ética, especialmente, é uma coisa muito, muito sensível, né? O bem, pra mim, pode não ser o bem pra outra pessoa. Eu acho que assim, no fim das contas, o bem é aquilo que eu gosto e o mal é aquilo que eu não gosto, né? Então, é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que a minha concepção de moralidade é jamais fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, né? Eu acho que essa é uma regra que, se você seguir, você vai estar no caminho certo. Então... se não tiver 100% certo, pelo menos você vai estar buscando o máximo com o teu conhecimento fazer o bem, né? Então acho que limitado ao que a gente sabe, se a gente seguir essa frase que você citou, Gustavo, a gente vai conseguir extrair o melhor de nós nessa vida, né? Mesmo que limitado. E até o próprio livro dos Espíritos cita essa frase em algum momento, se não me engano, né? É uma das explicações, né, para uma regra assim que a gente poderia seguir, né? Apesar dos espíritos eles se negarem a dar qualquer definição do que seria bem e mal, né? Talvez mesmo eles, porque nem todos os espíritos que citam e nem todos os espíritos que falam durante os estudos do Kardec são espíritos completamente evoluídos, assim, do último grau. São espíritos mais avançados que a humanidade, claro, mas muitos deles não têm todos os conhecimentos, né? Por isso que em alguns momentos do livro você vai encontrar definições diferentes para coisas iguais, né? O bem, como a gente já disse, é uma coisa complexa. Cada um tem uma própria interpretação, eu acho, disso, né? Claro que com o tempo talvez isso se unifique, mas não sei. Também é importante deixar claro que você se isentando de fazer o mal,
você não está fazendo bem, né? Então, você ser uma pessoa passiva, uma pessoa que ignora tudo ao seu redor, você não está sendo melhor por causa disso, né? Você tem oportunidades, não vou dizer o tempo todo, né? Mas você tem frequentemente oportunidades de fazer o bem, e se você simplesmente ignora elas e tenta permanecer passivo a tudo, você não vai estar no caminho do progresso, segundo o Espiritismo. Mas, tendo dado essa pequena introdução sobre a questão das leis, vamos começar a falar sobre cada uma delas, né? Começando com o que seria chamado de lei de adoração. A adoração acho que talvez seja um termo um pouco mais comum, não só a quem não se limitando exclusivamente à religião espírita, né, mas a diversas outras religiões, desde das mais comuns como evangélicos e católicos, até mesmo outras religiões mundo afora. É tal como a própria palavra sugere, né, adorar a Deus, né, clamar a Ele, fazer orações a Ele, e existem diversas formas de se fazer isso. E por mais que talvez não seja interpretado desta forma, a própria prece ou a oração propriamente dita é uma das formas de se adorar a Deus. É muito importante quando a gente parar para ter esse momento de conversa com o divino, a gente não só pedir coisas para ele, mas também agradecê-lo, né? Exaltar o quanto ele é poderoso e o quanto confiamos nele. A prece, né, poderia ser definida como a forma mais fácil, né, a forma mais simples, né, de você fazer a adoração. Não por ser simples, ela é menor do que as outras, né. O importante, na verdade, qualquer que for a forma de adoração que você deseje fazer, é que seja algo sincero, né, não algo que você faz, vou adorar a Deus simplesmente para poder evoluir. Esse tipo de pensamento completamente egoísta não vai servir de nada, né. Qualquer desejo desse tipo vai ser anulado, sua prece vai ser inválida, praticamente, né, diante do universo, né. Quando você ora com o seu coração, diz-se que espíritos do bem, eles se reúnem, né, ao seu redor, eles são atraídos por esse tipo de pensamento, por esse tipo de vibração, né, positivo, e chegando perto de você, eles de certa forma se alimentam, né, dessa energia do bem que você emana, e isso também auxilia eles no próprio progresso também, né. Até espíritos que não estão tão evoluídos podem se sentir atraídos pela sua oração e de certa forma se beneficiar disso, né, de alguma forma mesmo que seja pequena. E essa prece por si só também é uma maneira de afastar talvez alguns espíritos menos elevados, né? É interessante como Deus, a justiça dele, pelo menos, ela se demonstra nessa parte que eles acho que em todas as leis que eles citam, muito de julgar a intenção, porque claro que a gente, se fizer uma coisa ruim com uma boa intenção, não vamos estar imunes de pagar por aquilo, mas Deus vai reduzir a nossa dívida se ele vê que tivemos boa intenção. Muitas vezes o mal acontece por ignorância do ser humano, do espírito, qualquer que seja, e não porque de fato ele é mal, né? Então, uma prece sincera nesse caso, né, livre de egoísmo, sem querer ser melhor que alguém, né? Tipo, eu quero que você, Deus, me ajude a derrubar uma pessoa do meu trabalho, eu quero pegar o lugar dela, ou você fazer essa prece só para querer se livrar das provas que você tem que passar para tua própria evolução, não surtiria efeito, né? Mas como o Gustavo disse, sincera, pode fazer até mesmo com que Deus, vendo a sua sinceridade e seu arrependimento, te é livre de pagar alguma coisa numa vida futura, até mesmo nessa vida, né? E também deixar claro que você dedicar sua vida toda também para fazer preces, né, e ficar o tempo inteiro fazendo isso, de certa forma você está se afastando da sua missão, né? Porque ninguém encarna para ficar orando, né? Uma pessoa encarna para de alguma forma ajudar a humanidade a progredir. Então, se você não encarna só para o teu próprio progresso, certo? Então, você dedicar toda a sua vida à adoração a uma divindade, nem precisa ser a divindade primordial, né, o todo, mas qualquer divindade que seja, né, e você esquecer de todos os seus deveres como encarnado, não vai te levar a nada. É uma pretensão totalmente egoísta. Sim, e isso nos leva à próxima lei, que é a lei do trabalho, né? Acho que, como o Gustavo disse, o ser humano precisa evoluir
E essa evolução não pode ficar somente atrelada a nós, ela precisa ser externa também. Claro que, até utilizando o Gandhi como exemplo, né, ele fala que se a gente quiser mudar o mundo, tem que começar mudando a nós mesmos, e não deixa de estar errado. Só que essa busca pelo bem, em fazer o bem que eles dizem, tem que ser uma coisa externa, né? Se você quiser fazer o bem apenas para você mesmo, você vai estar sendo egoísta. E o egoísmo, de acordo com o livro mesmo, é uma das raízes para quase todos os maus da sociedade. Então, enquanto encarnado, o trabalho ele precisa ser desenvolvido não só a nível espiritual, mas a nível material também. Vivemos esse plano que é mais denso, é mais matéria mesmo, mais animalizado. E precisa acontecer durante toda a nossa vida coisas que façam com que a sociedade como um todo evolua. E mesmo em mundos superiores ao nosso, essa função ainda existe nos espíritos, né? Você nunca deixa de ser útil. Inclusive, os espíritos que atingem um nível mais elevado de evolução, eles continuam tendo que desempenhar algum trabalho que auxilie de alguma forma o universo a ir se desenvolvendo, a ir progredindo. Tanto como eu citei agora há pouco, né, os espíritos superiores que encarnam para poder auxiliar a humanidade com os seus ensinamentos. E mesmo os que não encarnam, né, eles ficam no espiritual, né, no mundo astral, amparando de alguma forma os espíritos que ainda são mais fracos, né, que são menos desenvolvidos, e tentando ajudar eles na senda do progresso. Então, mesmo quando você atinge o estado mais elevado, você continua tendo que prover alguma utilidade ao sistema, né? E até dá pra gente dar o gancho para a terceira lei, que é chamada de a lei da reprodução. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, um dos trabalhos, uma das utilidades do ser humano, como encarnado, é continuar a se reproduzir. Então, para que o mundo continue girando, né, e para que as pessoas continuem existindo, o ser humano precisa naturalmente procriar. E ele encarna com essa missão também, de fazer com que novas pessoas, né, continuem a popular o planeta, que na verdade vão ser novas pessoas materialmente, né, mas espiritualmente vai ser simplesmente o ciclo reencarnatório. São os mesmos espíritos que continuam reencarnando somente em corpos diferentes. É interessante que o Livro dos Espíritos deixa claro que o ser humano tem um poder, o poder do livre-arbítrio, né? Isso é uma coisa que a gente vai estar mais adiante. E mesmo assim, a função dessas leis, nesse caso, é trazer um amparo quanto ao que vai gerar um karma negativo e um karma positivo. Usando um dos comentários do Gustavo aqui na pauta. De qualquer forma, usar métodos contraceptivos pode ser algo visto de forma negativa no passado. Não sei se hoje isso... Na verdade, assim, acho que nos temas um pouco dos mais pontudos que eu pude ver nessa parte, né? Nos temas mais espinhosos, porque realmente, se não calcularmos a evolução da sociedade nesse caso, em questão de natalidade, o mundo ia se tornar cada vez mais denso de pessoas. Eu acho que fica muito difícil você trabalhar para a evolução, né? Se você tiver muita gente para gerenciar. Tu pega o Brasil, por exemplo, né? Muita diversidade, cada um pensa de um jeito diferente hoje, né? E mesmo que no futuro caminhamos para uma união mais global de tudo, onde todos pensem e lutem pelas mesmas causas essas que serão positivas, hoje é difícil, acho que visto a nossa sociedade atual, quanto mais pessoas, mais difícil fica de você gerenciar, de você ter qualidade nas coisas que são produzidas. Então talvez essa privação, não por desejo, acho que até tá certo, né? Porque o sexo em si e o prazer carnal é uma coisa animal. Mas essa prevenção de natalidade explosiva seja também uma forma de se privar, digamos assim, de uma coisa que é mais animal, né? Essa parte é muito polêmica e eu já deixo claro também que é uma das partes que eu não concordo nesse livro, simplesmente porque ela funciona como uma espécie de imposição. E eu não gosto desse tipo de coisa em nenhuma religião, né? Até o momento em que os espíritos falam sobre livre-arbítrio, sobre você simplesmente fazer o bem, é algo mais amplo e talvez mais livre de interpretação. Agora, dizer que o ser humano é obrigado a se reproduzir, talvez sim exista esse instinto no ser humano de estar procriando, justamente por causa dessa lei. Porém, tem certas pessoas que a vida delas talvez não faça parte do caminho delas, tá tendo filhos e coisas do tipo, ou tá se unindo com outras pessoas, tá tendo relacionamentos. E acredito que esse tipo de imposição
seja algo muito errado. E talvez os espíritos tenham se colocado mal, né? Tenham falado de um jeito que desse a entender que há uma imposição, e talvez não seja bem assim, mas eu realmente não consegui interpretar de outra forma. Eu até pesquisei para ver se o espiritismo moderno, né, ele tinha uma visão um pouco diferente, mas eu inclusive achei comentários de autoridades espíritas dizendo que pílula do dia seguinte seria uma espécie de aborto, por exemplo. Então parece que a mentalidade não mudou tanto assim, né? Eles até falam, né, que os espíritos defendem muito a questão do casamento, né? Eles dizem que qualquer outro tipo de união entre seres humanos é uma opção apenas de sensualidade, opção apenas de egoísmo, e que não leva a um caminho da evolução. Então é algo que eu discordo completamente, né? Acho que quando dois seres humanos se unem, mesmo que fora do casamento, e eles buscam coisas positivas para sua vida, eles vão estar buscando evolução, né? Claro que qualquer coisa, nesse caso, como eu disse, qualquer coisa animalizada, né? Tipo, o prazer puramente pelo prazer, assim como as pessoas, ou até pecados capitais em geral, né? A gula, a luxúria, dentre outros, são pecados que nos levam para nossa parte mais animal. É inevitável que isso aconteça aqui na Terra, até porque é um ambiente propício para que isso aconteça. Mas eu não vejo porquê e não vejo sentido em barrar, em obrigar o ser humano a se reproduzir, por exemplo. É claro que a manutenção da espécie é essencial, né? Mas o seu próprio livro fala sobre outros mundos e outros planetas. Acredito eu que primeiro a Terra não deixaria de estar povoada, né? Mesmo que de alguma forma os seres humanos se extinguissem por opção de não reproduzir mais, né? Iriam vir outros seres que povoariam a Terra. E as almas que daqui desencarnaram iriam para outros mundos, de mesmo nível, ou pior, ou melhor, não sei, de acordo com a evolução de cada um. Então eu não sei se faz sentido obrigar a população a se reproduzir. Talvez o que os espíritos queriam dizer é mais uma questão da sacralização, né, da questão sexual, de você não olhar isso, como o Wellington disse, né, simplesmente o prazer pelo prazer, né, de você ter um objetivo nas uniões, nos relacionamentos que você faz com outros seres humanos. Talvez seja isso, talvez seja uma forma mais amena da gente interpretar essa parte e um pouco mais aceitável, né, digamos. Caminhando para a próxima lei, que talvez tenha um pouco a ver com essa, ao mesmo passo que ele tem essa questão da reprodução, que talvez seja uma coisa até instintiva mesmo, né? Não sei porquê, o ser humano, muitos seres humanos têm esse desejo quase que intrínseco na pessoa de ter um filho, existe a lei da conservação. O ser humano, assim como para diversas outras coisas, instintivamente sente que precisa sobreviver. Esse instinto de sobrevivência é uma das coisas que nos faz levantar todo dia e sair trabalhar e buscar formas de ficar bem, de ter o que comer, ter o que vestir, etc. Muitos seres humanos excedem, né, esse desejo, se deixam levar pelo instinto de posse, talvez, deixando de ser uma coisa mais de conservação, se tornando mais um ato de egoísmo, né, de querer cada vez ter mais, cada vez acumular mais capital, nunca dividir isso, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Assim como tem aqueles que não conseguem tantas coisas na vida. Mas o fato é que Deus, pelo menos de acordo com o livro dos Espíritos, há de prover todas as coisas necessárias para a vida. Isso não significa que vai vir um passarinho do nada e trazer comida para você. Você tem que buscar, você tem que lutar e ir atrás, né? Nem todos têm as mesmas oportunidades, de acordo com o livro, ressaltando, de acordo com o livro, isso é uma coisa que é necessária. Alguns vão ter que passar por provações de abundância, inclusive a abundância é um tipo de provação também. Alguns vão passar por provações de necessidade, isso de acordo com o momento em que aquela alma se encontra. O importante é sempre nós, como seres humanos, que buscamos o bem e darmos amparo para todas as pessoas. E enquanto por um lado existe essa lei de conservação, esse instinto de sobrevivência, como o Wellington explicou, por outro lado existe a outra lei, que é a lei da destruição. Assim como as coisas nascem no universo, elas precisam, em certo ponto, serem destruídas, qualquer que seja o motivo. E também existe uma lei que fala sobre isso. Porque, se você for parar para pensar,
para que haja uma reconstrução de qualquer ser humano, de qualquer conceito, é necessário você destruir aquilo que veio antes primeiro. E é disso que essa lei trata, né? Não é uma destruição negativa, é uma destruição simplesmente para poder construir as bases para algo melhor que virá depois. E aí a gente pode falar tanto no âmbito micro quanto macro, né? Tanto de seres humanos quanto de sociedades inteiras que foram destruídas ao longo da história. Desastres naturais que simplesmente as pessoas, a gente olha assim e as pessoas não tiveram culpa. Pelo menos essa é a visão que a gente tem a princípio, né? Então por que isso aconteceu? O que as pessoas fizeram para merecer isso? E no Livro dos Espíritos explica que simplesmente há momentos em que as coisas precisam ser reconstruídas, em que não existe mais uma chance das pessoas mudarem por si próprias, e então esses flagelos vêm e destroem tudo para que seja possível recomeçar. O ser humano aprende por duas formas, a dor e o amor. Eu acho que muitas vezes a gente acaba escutando a seguinte coisa: tem que ser a dor mesmo, não tem que fazer, o ser humano só aprende quando perde, e infelizmente muito mesmo é assim ainda. Mas uma coisa que eu tenho comentado, isso já não tá, talvez esteja um pouco ligado ao espiritismo, talvez seja um pouco mais da minha vida no geral. Eu acho que o amor é o único caminho para que a sociedade se torne uma sociedade de amor. Do meu ponto de vista, não faz sentido existir o ódio. Quando você busca uma sociedade de bem e você imbui e coloca ódio nas coisas, você só vai encontrar ódio naquilo que colhe também. E esses flagelos destruidores que o Gustavo cita, sejam experiências que o ser humano vai passar durante a sua vida, seja a necessidade ou qualquer outro tipo de karma que venha a vir sobre a vida do ser humano, é uma coisa que é inerente a Deus. Ele que está a cargo de fazer essas coisas, e não cabe a nós decidir quem que vai sofrer ou quem não vai sofrer. Existem maneiras de você reprimir coisas negativas na sociedade, que não por meio da força e do ódio. Então, sei lá, vou pegar um exemplo, uma pessoa que matou alguém, ela está errada em matar, é óbvio que está errado, matar alguém é um dos piores pecados que se possa cometer, né? Você impede aquela pessoa de viver, você vai estar ferindo moralmente diversas outras pessoas que estavam ligadas a ela, mas isso não significa que essa pessoa que nessa vida matou alguém, a gente tem que ir lá e matar essa pessoa. Não significa que a gente tem que ir lá e torturar essa pessoa, ou se prender essa pessoa, colocar em condições desumanas. Eu acho que cabe a nós, quanto seres humanos, estando mais evoluídos, utilizar do amor, nesse caso, colocar a pessoa na cadeia, claro, porque ela cometeu um crime, e em condições humanas, nesse caso, né, não amontoado com várias doenças, e às vezes em alguns países acredito que talvez os presos fiquem na própria merda. Então, ter condições humanas e ensiná-los o porquê que aquilo está errado e qual que é o caminho correto. Se isso não resolver a vida da pessoa, ela vai passar, se não resolver, se a pessoa não se redimir do que ela fez, ela vai passar a vida inteira dela na cadeia. Então ela não vai voltar a cometer aquele pecado. E se nosso amor e o nosso ensinamento não for o suficiente para moldar a moral dele, numa outra vida, o universo e Deus vão se encarregar de fazer com que ele pague pelo aquele pecado. E assim entenda que o que ele fez foi realmente errado. A gente vê na sociedade ainda hoje muitas guerras acontecendo. Essas guerras com o tempo vão acabar sumindo. O ser humano ainda hoje tem um aspecto mais bestial de acreditar que a lei do mais forte é a que prevalece. E isso faz com que diversas lutas infundadas surjam com o passar dos anos da história. Mas, assim como quando a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, e acha que aquilo é um absurdo, no futuro a sociedade mais evoluída vai olhar para a nossa sociedade atual e achar que ela também é um absurdo. Então a evolução é inerente, eu acho que nesse sentido. As guerras, elas, se a gente parar para pensar, né, elas, com o passar do tempo, com a nossa evolução como raça humana, elas deixaram de ser físicas, né, e passaram a se dar num âmbito mais mental, né, digamos. Porque as guerras, elas estão acontecendo nesse exato momento, estão acontecendo guerras que são, de certa forma, invisíveis, né, para nós. Se a gente não procurar, a gente não enxerga elas. Mas elas estão acontecendo o tempo todo. Elas apenas mudam de forma, né? Você não precisa mais matar ninguém para provar que é mais forte hoje em dia. Né? Como eu falei sobre a questão de matar alguém antes, né, o assassinato, acontece muitas vezes na sociedade de o ser humano querer abusar do outro, chegar ao ponto de matar.
abusar de outras espécies, né, para benefício próprio, né? Por exemplo, se a gente mata animais além do que a gente precisa para sobreviver, isso é errado, é crime matar alguém. Então, matar alguém, como eu disse anteriormente, munido da intenção, tipo, matei porque eu quis matar, é um dos maiores crimes que se pode cometer. Então, claro que nesse caso entra aquela questão do que eu falei da intenção. Pelo que eu entendi, pelo que eu pude interpretar, não sei se o Gustavo interpretou diferente, mas quando você mata alguém por acidente ou em legítima defesa, alguma coisa do gênero, você não teve escolha de fazer aquilo, né? A única opção era a morte da pessoa. Ou você matou por acidente, né? Tipo, você estava dirigindo com seu carro, você é cuidadoso e tudo mais, mas mesmo assim aconteceu um acidente, você não queria matar aquela pessoa. Você vai pagar de certa forma pelo teu crime, só que não vai ser uma coisa tão intensa quanto seria se você tivesse feito aquilo de boa vontade. Então, ou sei lá, no meu ponto de vista, se você fez algo sem querer, você não quer fazer aquilo, você sabe que aquilo é uma coisa ruim e você fez, não sei se é justo você pagar por esse crime. Tu acha que seria justo? Vai de encontro, por exemplo, né, vou colocar um exemplo extremo aqui, mas digamos que você seja atacado por uma pessoa na rua que quer te assaltar e você vê que a pessoa vai te matar, você sabe que ela vai te matar, né? Alguma reação óbvia que te dê a entender isso, e o único jeito de você se livrar disso é matando a outra pessoa, né? Isso vai até de encontro com a questão da lei da preservação, né? A lei da sobrevivência. Então, eu dizer que eu seria punido por tentar preservar minha própria vida, sendo que essa era a minha única escolha, matar ou morrer, é uma contradição na própria doutrina, né? Então, eu acho que isso que você falou é o correto, né? Você agir em legítima defesa, por exemplo, ou simplesmente matar alguém totalmente sem querer, né? Como você citou o exemplo de um acidente, onde você não está alcoolizado, não está sob o uso de nenhuma substância que você tinha ciência que poderia te causar um acidente, né? Você poderia machucar outras pessoas, e por algum descuido aconteceu, algo que não tem lógica a pessoa ser cobrada por isso. Geralmente a maioria das pessoas já vai sentir muita culpa se acontecer algo do tipo, né? Então eu acredito que isso já seja a própria aprovação da pessoa, ela se libertar no sentimento de que na verdade não tem como se libertar, né, desse sentimento. Você vai ficar o resto da vida achando que você é o culpado pela morte de outra pessoa, né? E acredito que qualquer aprovação maior do que isso seja totalmente injusta para um ser humano, né? A questão da pena de morte, acho que aproveitando essa questão, toda essa questão do assassinato e tudo mais, a crueldade é uma coisa que se esvaindo conforme vai evoluindo a sociedade. Mesmo que a destruição seja algo necessário para a evolução, a crueldade é uma coisa completamente desnecessária. E o resultado da crueldade sempre vai ser uma coisa ruim, sabe? Como eu disse anteriormente, o ódio só vai gerar ódio. E, de acordo com o livro, no momento em que a pena de morte sair das constituições e das leis humanas, o mundo vai vivenciar um dia feliz, né? Como o próprio livro cita na questão 760. Sua supressão marcará o progresso na humanidade. Eu era uma pessoa que há muito tempo atrás afirmava com unhas e dentes que a pena de morte deveria ser aplicada, né? Se o ser humano matou, ele deveria morrer. E por mais que talvez em alguns pontos isso aconteça no livro em questão universal, né, mesmo, a pessoa vai pagar. Existem outras maneiras da gente suprimir um criminoso sem que seja matando ele ou fazendo com que ele passe por coisas completamente desumanas. E isso retoma aquilo que eu citei anteriormente sobre a questão do amor, né? A gente precisa colocar amor nas coisas para que o amor se expanda, não ódio. Quanto mais ódio, mais ódio. Simples. Até você citou antes a questão, né, da prisão, né? Então a pessoa pode pensar, pô, mas você jogar a pessoa na prisão, o que ela vai estar aprendendo, né, com isso? Que tipo de karma está atuando nesse sentido, né? Eu acredito também, como o Wellington falou, que as condições das prisões que a gente tem hoje sejam totalmente contrárias a qualquer possibilidade de um indivíduo se reformar na sociedade. Então acredito que a solução, né, para tudo isso é até seguir uma das coisas que o Livro dos Espíritos fala, né, que é prover utilidade a todo ser humano. Então a realocação desses indivíduos que são criminosos para outros setores da sociedade onde eles possam ser úteis, claro que teria que ser feita totalmente uma monitoração, né, dessas pessoas, mas de alguma forma dar alguma utilidade para elas, porque você amontoar pessoas numa prisão também não é solução, né? E eu também compartilho essa questão que o Wellington falou, né, de ser totalmente contra a pena de morte, né?
E você que está ouvindo e é a favor, você pode até dizer, Gustavo, mas você fala isso porque, sei lá, né, a sua mãe nunca foi assassinada. Se você soubesse como é a dor de perder uma mãe para um assassino, você iria pensar diferente. Realmente, eu nunca perdi uma pessoa próxima, seja familiar ou amigo, para um assassino, alguma coisa do tipo. E talvez eu realmente não conheço a dor de que é essa sensação de injustiça. Eu acho que fica na mente da pessoa, né? Mas para pensar comigo, né? Você chegar e matar essa pessoa ou torturar ela, no que isso vai adiantar, sabe? Do que vai servir? Vai servir de exemplo para outras pessoas não fazerem? Não vai servir. A pessoa, ela tem a ilusão de que ela pode escapar da punição, né? Tanto que é por isso que as pessoas cometem crimes, né? A pessoa nunca vai cometer um crime achando que ela vai ter que pagar por isso. Ela sempre acha que ela vai ser uma exceção, que ela não vão descobrir que foi ela, ou que de alguma forma não vão considerá-la culpada. Sempre existe essa mentalidade. E até dá para usar um exemplo de quando a gente era criança, né? Acredito que muita gente pensou assim quando era criança, né? Mas quando a gente fazia alguma coisa errada e a gente era punido pela primeira vez, a gente não deixava de fazer errado depois de novo. A gente só fazia com mais cuidado para não ser pego, né? Então, a partir do momento em que você, ao invés de punir, você educa, você trabalha a moralidade, né, de alguma forma dos seres humanos, você evita que eles repitam as más ações. Você não dá aquela sensação deles de que, da próxima vez eu tenho que fazer de um jeito mais cuidadoso para não ter sido pego. Você simplesmente ensina para eles que dessa forma, além de prejudicar as pessoas ao redor, vão estar prejudicando a eles mesmos, né? E de certa forma, a partir do momento em que eles aprendem que fazer o mal, né, que prejudicar outros seres humanos é algo que só vai machucar todo mundo, eles vão servir de exemplo para outras pessoas que estão praticando o mal e vão olhar para aquela pessoa e vão dizer: aquela pessoa percebeu que não era certo, será que eu também preciso ter essa percepção? E assim você vai propagando essa questão da moralidade e do respeito aos demais, né? E o livro também cita que todos merecem uma chance de se arrepender das coisas que fez. Depois de muita reflexão, se você ainda acha que as pessoas precisam, digamos assim, sei lá, a pessoa precisa ser torturada pelo que ela fez, precisa ser odiada pelo que ela fez, vale ressaltar sempre: um pai e uma mãe corrigem o filho diversas vezes durante a vida dele. Eles dão um ensinamento. Eles falam: olha, isso que você fez está errado, por isso você vai ficar de castigo. Hoje acho que cada vez é menos frequente os pais baterem nos filhos, mas enfim, você vai ficar de castigo porque você fez uma coisa errada. Isso não significa que eles não amem os filhos. Então a gente consegue corrigir as pessoas e consegue reprimi-las, né, dos seus crimes sem odiá-las. Eu bato muito nessa tecla porque é uma coisa que eu estou convicto disso, né? Isso até entra na próxima lei, né, que seria a lei da sociedade. Porque o ser humano, ele foi criado para se relacionar com os demais seres humanos. E nesse viver em sociedade, cada um tem que ajudar o outro. Claro que você precisa progredir, né, como o Wellington citou antes, né? Você tem que primeiro melhorar a si mesmo, né? Dar esse primeiro passo em relação a você mesmo. Mas nunca esquecer dos demais, né? Sempre estar disposto a auxiliar as pessoas dentro do possível, auxiliar as pessoas que estão ao seu redor. Não existe outro modo de progredir no universo que não seja em conjunto. Ninguém vai progredir egoisticamente, né? Somente focado em si. A lei do progresso, que é a próxima lei que o livro fala, traz diversos temas que a gente cita em basicamente toda a doutrina espírita, né? A base de tudo isso, de todo esses ensinamentos que eles nos passaram, é para que exista o progresso. Por exemplo, aqui na Terra a gente consegue observar que nem todos os seres humanos que estão aqui estão no mesmo nível de progresso. Eu não digo isso só a nível material, mas também a nível espiritual. Tem aqueles que são bons por serem bons e aqueles que são maus porque se comprazem em fazer o mal. Então, dentro da sociedade da Terra, que é um planeta muito baixo ainda, né, em nível evolucional,
pelo menos em questão da doutrina espírita, a gente vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins, isso é natural. E esse progresso que o livro cita é para que a sociedade deixe de ser ruim. E como eu disse anteriormente, um dos maiores obstáculos para se alcançar esse progresso é justamente o orgulho e o egoísmo. Tudo que a gente fizer com o único intuito de favorecer a nós mesmos, ele não auxilia no progresso da humanidade. Porque, tipo, eu construir um império, sei lá, ter milhões de reais e, em contrapartida, ter milhões de pessoas passando fome e eu, que tenho o poder de ajudar, não ajudo. Então a gente vai até citar mais isso pra frente, mas usando como exemplo agora. Essa lei não significa que a humanidade vai se tornar um povo só. Não significa que você, como ser humano, vai perder sua individualidade, talvez, né? Mas sempre vai existir essas diferenças culturais, até porque isso está influenciado sobre o clima do local e como que aquele povo surgiu. Mas esse progresso é necessário, né? As barreiras de caridade vão se rompendo e o mundo vai se tornando mais amoroso. E as pessoas vão buscar o progresso espiritual e a evolução moral por si só. Isso não acho que não traz nenhuma questão de trazer a nível mais material, mais carnal, né? Se você acha que o livro dos espíritos, por exemplo, não é algo legal e tal, enfim, imagina como se beneficiaria o mundo mediante a sociedade se ajudando a progredir, sabe? A tecnologia está disponível mais facilmente para todos, alimento ia ter para todo mundo, enfim, coisas que fazem sentido para ser aplicada na sociedade realmente. Embora tenham pessoas que não achem correto, né, todo mundo, essa questão do todo mundo, né? E aí você entra, né, em questões de preconceito, em questões de racismo e etc, né? E isso não deixa de ter uma origem em questões de orgulho e egoísmo, né? Como você falou, que são os maiores males e obstáculos do progresso. Então a nossa luta contra esse tipo de pensamento é por si só nós lutando, tendo o poder da natureza, né, o poder de uma lei natural ao nosso redor, né? Então, no fim das contas, a gente sempre tem essa vantagem, né? Qualquer luta que a gente faça contra o orgulho e o egoísmo, a gente tem a própria natureza do nosso lado, né? Então é algo a se pensar, né? Que a gente não está em desvantagem. Agora acho que a próxima lei, no meu ponto de vista também é uma das mais espinhosas, é que trata a questão de igualdade. Hoje eu acho que uma das pautas mais fervorosas em todo o mundo, isso não cai apenas a uma coisa específica, como, sei lá, a pena de morte, por exemplo. São pessoas específicas que lutam a favor e tal, ou sei lá, é uma coisa mais reduzida. Mas a igualdade é uma luta que existe, não só de agora, mas desde que o mundo se fez mundo, eu acho, que as pessoas buscam essa igualdade. Enfim, vamos descrever os próximos parágrafos aí. Uma coisa que a gente tem que ter por base. Todos nós, seres humanos, somos iguais para Deus. Ele não vai favorecer mais um e menos outro. E tudo que acontece mediante as leis naturais é para que exista a evolução. Então, todas as leis divinas são aplicadas desde o mais pequeno até o mais alto da sociedade. Ninguém está livre dessas leis que Deus citou. Ela é aplicada igual, da mesma forma para todos. E cada um que faz alguma coisa errada paga da mesma forma pelo aquilo que fez. Ninguém tem exclusividade, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Enfim, é justo mesmo. Ainda que exista essa igualdade, podemos observar em qualquer âmbito da sociedade, seja ele moral ou material, que existem diferenças de aptidões, e questão de riquezas também, mas enfim, isso não significa que Deus ame menos a pessoa. Então, se a pessoa não tem aptidão para jogar bola, não significa que Deus não ama aquela pessoa. Existem seres que se desenvolveram de forma que aquela situação era mais favorável para eles. Então, a gente nasce com certas faculdades que são mais ou menos simpáticas para nós. E essas faculdades são levadas nas próximas gerações. Quanto mais a gente alimenta algo, quanto mais, por exemplo, a intelectualidade, né? A pessoa que é inteligente e sei lá, parece que é uma coisa muito natural para ela. Isso não significa que ela é melhor ou pior que alguém. Significa apenas que ela teve mais vivências e essas vivências o tornaram quem ela é, né? Uma pessoa um pouco mais dinâmica, sei lá, enfim. Ela não é superior a ninguém. Ela só é um espírito que tá num grau diferente ou que tem faculdades diferentes, aptidões diferentes. E acho que agora sim, a coisa mais
o foco o que pode dividir opiniões sobre o espiritismo, as desigualdades sociais. As mais tangíveis, de acordo com o livro, né? A desigualdade, tipo, do cara tá miserável embaixo da ponte e o cara tá com 5 cruzeiros que ele não usa só porque ele tem dinheiro para comprar. Enfim, essas desigualdades que são tangíveis, que a gente consegue ver, são desigualdades obras dos seres humanos. Isso não é uma coisa que Deus quisesse que acontecesse, né? Deus deu mais dinheiro para alguns para que essa pessoa passasse por uma aprovação. E a pessoa que se aproveita dos outros, né? Sei lá, como foi por muito tempo a escravidão, por exemplo, né? Aquele que se aproveita dos outros dentro de uma empresa hoje, né? Tipo, se o teu chefe e tal, o dono da empresa lá, o cara que é dono da empresa que tu trabalha, abusa dos funcionários, faz uso do poder dele pra denegrir a imagem das outras pessoas, pode ter certeza que ele vai pagar por aquilo que ele tá fazendo. Enfim, isso aqui são de desigualdade social e agora entrando mais nessa questão de riquezas mesmos. A gente pode ver que nem sempre alguém bem sucedido significa alguém bom, né? E é muito importante a gente ter isso aqui. É o que eu digo da questão do amor. Não é porque uma pessoa é pobre que ela é ruim, que ela é não sei o quê, que ela é mal evoluída, que ela não pensa na vida dela, que ela não quer o bem pro mundo. A mesma coisa não é porque uma pessoa é rica que ela é boa, que ela quer ajudar todo mundo, e vice-versa, entendeu? Não é porque uma pessoa é pobre que ela é boa. Não é porque uma pessoa é pobre que ela merece mais atenção que outra pessoa, entendeu? A mesma coisa um rico, não é porque o cara é rico que ele é mau. A gente vai encontrar pessoas boas e ruins em qualquer âmbito da sociedade. E eu tento, nesse caso, a nível pessoal pelo menos, né? Eu tento não olhar para alguém que tem mais dinheiro que eu de forma negativa. Porque muitas vezes a gente não sabe se aquela pessoa faz ou não o bem. E só por ele ter dinheiro e achar que ele é ruim, é uma forma de propagar ódio, simplesmente. Aquele que recebe uma herança de alguém que foi mal quando estava vivo, por exemplo, assim, meu pai enriqueceu às custas de outras pessoas. E essa herança dele, né, o dinheiro que ele construiu passou para mim. Eu me torno um pouco responsável, né, não 100%, mas eu preciso corrigir alguns erros dele. Eu preciso pegar, como eu nasci, tipo assim, eu recebi isso basicamente de graça. Quem construiu aquilo foi meu pai. Então eu recebo de herança também essa responsabilidade de corrigir e auxiliar as pessoas. Então pega o dinheiro que recebeu de herança e auxilia as pessoas. Usa esse dinheiro pro bem, em vez de fazer a mesma coisa que teu pai fez, por exemplo. Não é porque é nosso pai, porque é nossa mãe, ou um tio, ou qualquer coisa que seja, que a gente tem que deixar de observar a maldade, entendeu? A maldade pode estar presente no nosso lado. A gente às vezes fecha os olhos porque é um parente, um amigo. E é muito interessante que o livro diz que se eu recebi alguma herança, eu tenho que me tornar responsável pelas coisas ruins que a pessoa fez para conseguir aquele dinheiro. Entretanto, né, mesmo nesse caso do livro falar que as desigualdades mais tangíveis é uma coisa do ser humano, ele diz o seguinte, que a igualdade absoluta de riquezas é uma coisa impossível, porque de acordo com o livro dos Espíritos, todos aqueles que pensam nessa divisão igualitária, né, tipo, todo mundo tem R$1.000 no mundo, todo mundo, para sobreviver a vida inteira, todo mundo tem R$1.000. Isso é impossível de acontecer. E aqueles que acham que isso é a solução para todos os problemas, muitas vezes não passam de apenas pessoas que têm ambição de ser ricos ou querem essa divisão por inveja. E aí eu refleti sobre uma frase que eu pensei quando eu estava lendo isso aqui. Um dia um homem sentou-se à sua janela e observou sonhando um mundo onde todos eram absolutamente iguais em riqueza e prosperidade. Esse cara estava sem lucidez? Ele estava com uma boa intenção? Ou ele estava completamente afogado em sua inveja ou ambição? É difícil o livro dizer que a pessoa que quer igualdade é apenas por inveja, por exemplo. Ele generaliza bastante isso quando eles falam dessa parte. Porque tem muita gente que eu acho que quando pensa em igualdade pensa de uma forma genuína, né, Gustavo? Essa parte é muito polêmica, porque às vezes você usa, às vezes o jeito como o livro utiliza alguns termos, aí não sei, né, se é questão de tradução ou se isso era assim no original, né? A gente também tem que levar em consideração a questão da época que isso foi escrito, né? Mas uma questão de divisão de riquezas, parando para pensar de uma forma lógica mesmo, é impossível, né? Porque
você dividir a riqueza do mundo igualmente entre as pessoas, daqui 5 minutos vai estar tudo diferente de novo, né? Porque cada um vai utilizar do jeito que bem entender e vai dividir tudo de novo, né? Vai começar novamente um ciclo de desigualdade. Então, de uma forma lógica, é impossível isso, né? A não ser que todo mundo guarde seu dinheiro e não faça nada com isso, né? Então, é algo que não faz sentido. Se você pensar num mundo ideal, nem todo mundo vai precisar de dinheiro, né? Hoje, eu não preciso de dinheiro para desempenhar minha missão no mundo. Por que eu precisaria da mesma coisa que um cara que é milionário precisa? E se a gente for pensar em cada um exercendo sua própria função de acordo com suas aptidões no mundo, algumas pessoas vão precisar de uma quantidade monetária um pouco maior para fazer isso, vão precisar de mais bens para fazer isso, enquanto outras nem vão precisar de nada disso para poder desempenhar sua função. Cada um tem aptidões diferentes e num mundo ideal, onde cada pessoa tem suas próprias características, a questão da riqueza vai ser desigual mesmo. E não tem necessidade de ser igual para a gente ter um mundo justo, né? A questão que a gente tem que bater na tecla mesmo é uma questão de oportunidade, né? Para que todos, independente de sua classe, de sua posição social e etc, tenham as mesmas oportunidades de se deslocar nessa escala de riqueza. Onde, se eu quiser, se eu acreditar que a minha missão tem a ver com dinheiro, tem a ver com eu adquirir bens para poder de alguma forma ser útil ao mundo, que eu tenha a oportunidade de fazer isso, que eu não seja restringido por causa de questões preconceituosas, por causa de questões racistas ou classistas da sociedade. Então esse que é o ponto, né? Não é desigualdade de riqueza, mas desigualdade de oportunidades. Assim como o próprio livro cita, né? As leis divinas são aplicáveis a qualquer pessoa da sociedade. E não existe diferença entre eu e você quando Deus vai aplicar uma lei. Se você e eu cometemos o mesmo crime, vamos ter a mesma penalidade para esse crime. E se eu e você merecemos as mesmas... nesse caso, lutamos por uma coisa de maneira justa, né? Tipo, você levanta todo dia, faz as mesmas coisas que eu, busca com ferocidade tudo isso. Não tem por que você deixar de ganhar uma coisa e eu não... simplesmente porque o teu nome é Gustavo, por exemplo. Não gostamos dos Gustavos, agora os Gustavos vão ser oprimidos. O que acontece com várias minorias na sociedade, simplesmente pela cor da pessoa, pelo que a pessoa escolheu, pela sua identidade de gênero, etc. Enfim, simplesmente por escolhas, ou talvez simplesmente pela pessoa ser ela mesma, ela deixa de às vezes conseguir um emprego, de conseguir alguma coisa. Eu não sei até que ponto entra karma nessa questão, né? Tipo, a pessoa na vida passada, sei lá, fez alguma coisa errada, mas enfim. Mas independente disso, né? A gente não pode restringir uma pessoa pensando assim, né? Se a gente pensar que o cara... Isso. Não tem lógica, né? Nós, como agentes do progresso, né? Como seres humanos encarnados que temos que ajudar os demais, a gente não pode dizer, aquela pessoa... ela tá nessa situação aí porque ela foi ruim na última vida, então eu vou deixar ela se ferrar, mesmo que é pra ela aprender isso, né? Fazer isso vai contra tudo que o Livro dos Espíritos ensina. Quando você pega uma pessoa e fala assim, não, ela não tem um braço porque fez o mal, não sei o que, deixa ela que lute. Não, a nossa obrigação é fazer o bem, é ajudar. Então, assim, não cabe a você, ou a mim, ou a qualquer pessoa que estiver ouvindo, em qualquer nível espiritual, sei lá o que, decidir quem vai sofrer e quem não vai. Quando você vê um ser humano em situação precária, quando você vê um ser humano que é diferente de você não deve julgá-lo. Você deve acolhê-lo e ajudá-lo a conseguir as coisas que ele busca. Se você é dono de uma empresa, se você está na posição de RH que vai contratar alguém, você não tem que julgar a pessoa por quem ele é, mas sim pelo currículo que ele te fornece. Ainda assim é difícil porque muita gente é privado de educação desde cedo, de ter que trabalhar para poder comer. Não tem como uma pessoa estudar se ela tem que escolher entre estudar e comer. A pessoa vai escolher comer. A comida é uma necessidade do ser humano. Então, qual que é meu papel nesse caso? Se tem alguém passando fome, antes mesmo da educação para aquela pessoa, tem que dar comida para ela, para que ela tenha como estudar, tenha como fazer outra coisa. Numa sociedade que é falha, onde eu não vou falar nem só a questão de governo, entendeu? Porque o governo nada mais é do que um reflexo da sua população. Se a população é racista, os seus governantes vão ser racistas. Então, assim, o meu papel dentro da sociedade é fazer o bem. E acho que é importante deixar claro isso,
Porque, que nem o Gustavo falou, não é porque existe karma que aí você vai justificar a maldade no mundo. A maldade é injustificável. O objetivo do ser humano é evoluir justamente para que essa maldade acabe. E se você justifica a maldade utilizando o karma, você está indo contra tudo que é o espiritismo. Pelo menos isso é que eu sinto vivenciando, né? A doutrina em si. E ao passo que essa riqueza é impossível, como a gente já citou, o bem-estar social, apesar que essa distribuição de riqueza é impossível, né? O bem-estar social é completamente alcançável. É o ideal. O livro cita que cada pessoa possui aptidões diferentes, né? Assim, sei lá, eu sou um bom designer, o Gustavo é um bom editor de áudios, e fulano é bom construtor, outro é bom mecânico, enfim, cada um tem aptidões. De acordo com o livro, se cada pessoa fizesse aquilo que ela nasceu para fazer, né, se ela seguisse a sua missão, não ia faltar trabalho para ninguém e ninguém ia passar necessidade, né? Claro que eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer no mundo mais evoluído, né? Entramos agora na próxima lei, que eu já até perdi a conta de quantas a gente falou, mas é a lei da liberdade. Essa liberdade é sinônimo do que a gente chama de livre-arbítrio. Então, qualquer ser humano, independente do seu ponto de evolução, ele tem liberdade absoluta para fazer escolhas em relação ao progresso dele, ao caminho que ele vai seguir. E é aí que algumas pessoas se desviam do que elas vieram, da sua missão aqui na Terra, né? Enquanto outras com mais dificuldade, né? Todos eu acho que têm dificuldade, né? Mas alguns conseguem encontrar seu caminho e conseguem atingir aquilo que se propuseram a fazer antes de encarnar, né? Eu acho que até nessa questão da liberdade a gente entra até numa coisa que, por mais que muitas pessoas achem que ficou no passado, a gente sabe que ainda existe, mesmo que de uma forma às vezes enraizada na mente das pessoas, que é a questão da escravidão, né? Que é algo totalmente abominável, né? Tanto socialmente, né? Quanto na questão do Livro dos Espíritos, né? O que para mim pelo menos parece algo muito óbvio, né? Mas para algumas pessoas não é. Que ninguém no mundo foi criado para servir outra pessoa exclusivamente, né? Claro que nós, como seres humanos que precisamos auxiliar no progresso, nós sempre vamos ter que doar uma parte de nós para outras pessoas, vamos ter que ajudar de alguma forma os outros e não só pensar em nós mesmos. Mas servir completamente, se entregar completamente a outra pessoa, jamais, ninguém vai encarnar com esse tipo de objetivo. Então qualquer forma de escravidão é totalmente abominável, né? Inclusive, tipo, uma coisa que talvez possa ficar em dúvida, né? Mas eu acreditava na escravidão porque eu não sabia que era uma coisa negativa. Ou se eu acho que é pouco provável, se você tá ouvindo nosso podcast e você tem um escravo, acho que é pouco provável. Mas se for o caso, e você decidiu seguir os dogmas da religião espírita, ou os dogmas das crenças do Wellington e do Gustavo, a escravidão é uma coisa errada. E se você fazia isso porque você achava que era certo, primeiro de tudo, fique tranquilo. Segundamente, liberte seu escravo, por favor. E terceiro, você vai pagar por isso que você está fazendo, nesse caso, né? A pessoa paga pelo que ela faz, mas não é da mesma forma que, por exemplo, alguém que sabe que a escravidão é errada e faz uso dela de má fé. Essa pessoa vai pagar de uma forma e aquele que fez uso de boa fé, achando que estava tudo certo, vai pagar de outra forma. Voltando aqui na questão da intenção, né? É totalmente diferente o que, por exemplo, os europeus fizeram com os africanos, né? E, por exemplo, tribos indígenas que escravizavam as outras, que elas, depois de uma guerra por território, alguma coisa assim, escravizavam os outros de outra tribo, né? São duas questões totalmente diferentes, né? A liberdade não é só física, né? Ela também faz parte da nossa mente, né? Então, tudo que nós pensamos, nós também estamos exercendo a nossa liberdade quando a gente pensa em N coisas. E nisso a gente pode até entrar na questão de desejar o mal para outra pessoa. Você pode até falar, mas eu nunca matei ninguém, né? Mas quantas vezes você não pensou em matar alguém e quem sabe você só não fez porque não teve a oportunidade ou porque você não quis enfrentar a punição disso, mas se você pudesse fazer escondido e que ninguém fosse te punir, isso com certeza seria feito. E de certa forma, simplesmente por pensar nisso, simplesmente por ter essa intenção, você fez
algo tão mal quanto uma pessoa que realmente matou a outra, sabe? Então, por mais que nós tenhamos essa liberdade de pensar, nós temos que ter muito cuidado com ela também, porque não é só aquilo que a gente faz no físico, que a gente executa de fato, que vai nos trazer karma, mas também simplesmente o fato de nós intencionarmos algo. É a única diferença aí entre os nossos pensamentos, a nossa consciência e as coisas que a gente faz, externaliza fisicamente, é que basicamente o nosso pensamento só quem vai julgar é Deus, né? Então, claro que é muito difícil quando você é um ser humano, quando a gente tem tanta influência negativa externa, você se livrar do ódio. Penso eu que, a menos que você seja muito bom, assim, nível absurdo, em algum momento da tua vida tu passou por uma raiva tão grande que tu falou assim, tomara que essa pessoa morra. Tu desejou mal. É difícil no dia a dia, pelo menos, ainda mais quem trabalha com a cabeça, né? Serviços mais que usam mais a mente, que estressam mais a mente da pessoa. Meu Deus, é todo dia um ódio diferente, né? Tu quer matar alguém, tu quer que alguém morra, tu quer morrer, tu quer não sei o quê. Mas enfim, essas coisas são coisas que vão ser julgadas também por Deus. Então, assim como a nossa missão de fazer o bem externamente é necessária, buscar limpar nossa mente de pensamentos negativos também é. Porque quanto mais negativa for a nossa consciência, teoricamente, mais negativas vão ser as nossas ações, né? Não sei se funciona assim. E até a gente pode entrar na questão de quem faz personagens de pessoas boas, né? Pra quem só finge que faz o bem quando tá na presença dos outros, né? Mas quando tá sozinho, quando tem oportunidade, só se aproveita das pessoas, né? Sua consciência tá sendo julgada da mesma forma que se você realmente estivesse fazendo todo esse mal. Então não tem escapatória. Pessoal, o episódio ficou muito maior do que a gente imaginava que iria ficar, então a gente teve que dividir ele em duas partes. Essa parte que você acabou de ouvir foi a primeira, a próxima parte vai sair daqui a 10 dias. Obrigado e até mais. Esse cuidado de outro túmulo, nem lembro mais o que é. Os caras que faz uns túmulos muito coloridos, né? Assim, então. Tudo hardcore, cheio de gesso e mármore, ouro e não sei o que. Eu queria ter a opção de morrer e não precisar ser enterrado, cara. Tipo, sei lá, ficar simplesmente esquecido, tá ligado? Eu queria que, tipo, me pegasse e me tacasse no meio do mato e deixasse meu corpo apodrecer lá, tá ligado? Não, eu pedi pra me queimar só pra garantir, né, cara? Vai que eu tô vivo e depois acordo lá. Não consigo mais voltar. Sei lá, cara. Me parece lógico ficar enterrando as pessoas num caixão. Tu gasta madeira, tempo. E ocupa um espaço que poderia, sei lá, e ocupa uma cidade, né, cara? Sim, eu acho muito idiota. Então, sei lá, joga no mar que os peixes comem, então, sei lá, mano. Não me entere normalmente. Cara, é uma coisa que eu não sei se tem que fazer judicialmente isso, mas eu não quero ser enterrado num caixão e num túmulo. Pois é, não sei como que tem a lei que te obriga, né? Tipo, tu tem que ter uma atestado de óbito, né? Se tu tem um CPF. Mas aí não sei, né, cara? Acho que dá pra deixar tipo no testamento, sabe? Qualquer coisa, cara, nós ficamos combinados assim, né? Se eu morrer antes, tu pega meu corpo, queima ele sem ninguém saber e joga no mar. E se tu morrer antes, eu faço isso contigo. Aí tua namorada fica puta da cara comigo, né? Roubei o corpo teu e queimei, né? Cara, é bizarro, velho. Mas é que eu não quero ser enterrado, cara. Eu não quero, velho. Me joga no meio do oceano sem me queimar, entendeu? Ou me joga no meio do mato, me dá pra um cachorro comer, sei lá, mas não me entere. Não me entere porque eu não quero ocupar espaço. Exato. Não, depois de morto. Depois vou querer voltar como espírito e vou ficar, sei lá, ver meu corpo ficar triste, né, cara? Sei lá. Não, faz que nem os japoneses, eles fazem um altar. Eu nem sei o que acontece no Japão com os corpos. Mas enfim. Tipo, eles fazem um altar dentro de casa, sabe? Coloca a foto da pessoa e tal, ou a urna com o corpo da pessoa. Aí beleza, até aí beleza, tu não tá ocupando espaço extra no mundo. Mas o cara pega e faz uma cova de 2x7, sei lá qual que é o tamanho, e tá lá, ocupando espaço. Podia ter uma casa em cima. Não, tem um corpo, que nem vive mais. E aí outra, né, cara? Aí tu fica lá no mundo astral, aí tu bate aquela saudade, né, cara? Aquelas paixões materiais, né? Aí tu volta e fala, será que tem alguém olhando meu túmulo, né? Aí tu vê lá, né, como o mundo astral ele é atemporal, né?
Aí tu consegue ver que ninguém Sim. nunca foi te visitar, aí tu fica triste, né, cara? Aí fica aquela tristeza astral lá que é 10 vezes pior do que a gente sente no material, né? E aí. Cara, pra tu ver o tanto que eu sou desligado com essa questão de túmulo, eu fui visitar o túmulo do meu pai esses dias atrás, mas tipo assim, depois de uns 4, 5 anos sem ir lá, tá ligado? É que as Eu fui pessoas, só pra ver. as pessoas associam, né, tipo, o resto do corpo físico com a memória da pessoa, tipo, sendo que, tipo, a memória da pessoa tá na tua cabeça, né, cara? Sim, É. é o que eu tava falando do meu trabalho, né? Porque uma guria fez piada com o pai, eu acho, né? Aí eu falei assim, sabe o que aconteceu com meu pai? E eu, tipo, passei a mão no pescoço assim, né? Aí eu dei, eu dei risada. Ela olhou pra mim, sério? Eu falei, sim, por que tu dando risada? Daí eu falei, meu pai, eu falei, de acordo com as coisas que eu acredito, ele tá em algum lugar no mundo, no universo, né? As memórias dele todas aqui comigo. Se eu vou ficar triste quando eu pensar nele, que tipo de coisa que eu vou estar mandando pra ele, tá ligado? Sim. Aí toda vez que eu penso nele, eu mando tristeza pra ele, tipo, eu estou triste, pai. Não, eu tenho que pensar com alegria na pessoa, não com tristeza. Faz sentido, né? Mas enfim, vamos continuar. Eu vou colocar essa parte, tipo, no final do episódio, com um extra. Pode ser, pode ser. Eu te autorizo se tu quiser colocar. Sim, eu ia te pedir isso, tipo, como tu falou do teu pai, eu ia falar, eu posso colocar. Mas não, beleza. Eu vou deixar essa parte do autorizo gravada também, caso um dia tu me processe. O que tu processar, homem?